Amém, queridos. Graça e paz, mais uma vez. Amém. Amém, queridos. Vamos meditar hoje sobre Abraão, né? Vamos falar sobre algumas lições sobre Deus aprendidas com um pai. E aí nós temos que citar Abraão, né? Em torno dele nós vamos ter algumas lições nessa noite. Bem, Abraão é algo de bastante especial. Vamos ter acompanhamento hoje de PowerPoint. Está todo mundo usando PowerPoint. Falei, não, eu não vou ficar para trás dessa também, né? Porque até a apóstola está usando PowerPoint. Né? Só o chat GPT, por favor, cria uma apresentação PowerPoint para mim. Aí ele... começar a aprender a usar esses recursos. Bom, Abraão é um pai de Isaac, pai de Ismael, pai exaltado, pai de multidões e pai da fé. Então é óbvio que a gente, quando fala de pai, a gente já lembra de Abraão por causa disso. Isaac e Ismael são seus filhos naturais, pai exaltado porque era o significado do nome Abrão. Depois Deus muda para Abraão, insere uma letra ali que era inicial do nome de Deus, insere no meio do nome de Abraão, fica Abraão, se torna então pai de multidões. E por fim, ele é conhecido também como pai da fé. Romanos capítulo 4, no versículo 11, eu trouxe na tradução da linguagem de hoje, Paulo ele fala o seguinte: ele foi circuncidado mais tarde, e a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por Ele, mesmo que não sejam circuncidados. Esse texto aqui era extremamente importante para essa carta aos Romanos, que era um povo não judeu, povo gentil, tinha toda essa questão de circuncisão, que era uma marca do judaísmo, mas Paulo aqui está construindo uma questão teológica muito importante sobre como Deus salva os gentios. E dentro desse plano da salvação de Deus, nós temos a mesma raiz que é o próprio Abraão. Então a salvação não era exclusivo de uma hereditariedade, de uma etnia, mas além disso, Abraão também é pai não só no sangue ou na carne, mas é pai espiritual. Por isso ele é chamado o pai da fé, de todos aqueles que creem em Deus e são aceitos por Deus. Então Abraão tem toda a sua história ali no livro de Gênesis, entre os capítulos 11 até o capítulo 25, mas Abraão acaba sendo citado pela Bíblia em várias passagens, seja como aquela frase ou aquela expressão, né, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas ele vai sendo citado no decorrer ao longo de toda a Escritura. E aí, algumas lições que nós vamos tirar, não são muitas e nem vamos aprofundar nessas lições, mas só para termos um panorama de algumas coisas que nós podemos aprender sobre Deus, tendo como exemplo a própria vida de Abraão. E aí, a primeira lição: Deus não tem pressa. E isso é algo bastante marcante na vida de Abraão. Deus não tem pressa. E aí, vamos pegar essa lição para nós também. E onde que nós vemos a principal fonte dessa lição? Lá em Gênesis 12, a partir do versículo 1 até o 4, diz o seguinte: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Versículo 3: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ló, que era o sobrinho. Tinha Abrão 75 anos de idade quando saiu de Harã. Então a história de Abrão, na verdade, começa no final do capítulo 11. Ali fala um pouco do pai dele, que já tinha saído da terra natal, já estava numa peregrinação em direção a Canaã. Mas aí Deus fala pessoalmente com Abraão, dando uma ordem para ele e já entregando a promessa e começando a revelar o que seria essa promessa. Dentro dessa promessa está a questão de ser um pai, né, ter uma descendência, e Abraão, nesse momento, não tinha filhos, nenhum filho.
nenhum descendente. E ele tinha 75 anos de idade. Aí nós pulamos para Gênesis 21, no versículo 5, que diz: tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Ismael, que era filho de Agar, já tinha nascido. Mas Isaque é o filho da promessa, porque ele vem, a mãe dele é Sara, que era a esposa oficial de Abraão. E era para ela e para ele a promessa. Então Isaque é o filho da promessa. Entre o chamado de Deus, lá na terra, lá quando era Abrão, e o nascimento de Isaque para Abraão e Sara, foram 25 anos de espera. Deus não tem pressa. Deus, ele não tem, até porque o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Então, aí é um conceito que a gente vai se adaptando no decorrer da nossa vida com Deus e aprendendo. Por isso essa lição é bastante importante, a gente já traz ela como primeiro no início, porque é tão importante assim. Deus não tem pressa. Nós temos alguns outros exemplos dentro da Bíblia, ali mesmo já no início, neto de Abraão chamado José. José tem um sonho, conta para o seu pai Jacó, seus irmãos e tudo mais, mas aquele sonho até ele se cumprir também foram anos e anos até a coisa realmente, o sonho se tornar realidade. Mas eu quero puxar um outro exemplo, porque desse exemplo nós temos mais algumas aplicações. Davi. O rei Davi foi chamado ainda lá quando estava cuidando das ovelhas, foi ungido por Samuel dentro da casa de seu pai Jessé, na frente dos seus irmãos, porém ele demorou muitos anos até se tornar rei. E quando ele se torna rei, ainda assim, passam-se mais alguns anos até que a promessa de fato seja cumprida na sua plenitude. Porque quando Davi é coroado rei, ele não estava ainda sobre todo o Israel. Ainda demorou mais alguns anos. Então, Davi também soube esperar e precisou esperar muito tempo. E aí ele escreve lá no Salmo 40, no versículo 1 a 3: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Sabe, entre esse espaço de tempo, de ser ungido por Samuel até ele se tornar rei de todo Israel, foram anos. Tempo para Davi amadurecer. Tempo onde Davi foi testado. Davi teve condições, teve oportunidade de matar Saul, que era o rei, no lugar onde ele deveria reinar. Saul ele mesmo quis se tornar inimigo de Davi por um período de tempo, porque ele estava perseguindo Davi, e Deus entregou na mão de Davi, ou pelo menos a oportunidade apareceu, de matar Saul, e quem sabe dar uma acelerada no processo. Mas Davi não fez isso, Davi soube esperar muito bem. E o que ele diz no Salmo? Esperei confiantemente pelo Senhor. E esperar confiantemente pelo Senhor, talvez seja uma das dicas mais preciosas que nós temos a respeito da questão tempo. Porque o tempo, ele vai passar de um jeito ou de outro. Como nós passamos pelo tempo, aí depende como nós estamos lendo, como nós estamos crendo, como nós estamos enfrentando esse passar, como estamos enfrentando esse tempo todo que estamos esperando. Davi diz: esperei confiantemente pelo Senhor. E esse esperar confiantemente é em meio a situações adversas, é em meio a descrédito, porque a família dele não acreditou muito bem, os irmãos dele caçoavam dele, o rei deu uma risada quando viu aquele menino pequeno querendo desafiar um gigante. A galera deve ter rido quando viu ele vestindo aquela armadura, todo sem jeito, e não deu para caminhar com aquilo, porque não tinha como. O pessoal deve ter rido de Davi inúmeras vezes. Mas aquele homem, pequeno homem na estatura, mas grande na sua fé, ele soube esperar confiantemente no Senhor durante todos os anos, até que a promessa se cumpriu. E confiando em Deus, ele não quebrou princípios. Então ele pôde receber a bênção da maneira completa. Esperar com confiança em Deus, então, nos dá condições de não quebrar princípios durante os anos de espera. Estou falando anos, talvez na sua vida não sejam tantos anos, talvez seja até menos. Algumas vezes podem ser mais do que anos. E aí, como nós vamos esperar?
E qual é o seu nível de confiança em Deus e de paciência para esperar quando se trata de viver anos à espera de uma promessa? O importante é, essa atitude de Davi nos faz pensar no seguinte: quem aprende a viver esperando com confiança em Deus pode acabar se livrando de angústias, de ansiedades, acabar se livrando de preocupações no meio desse tempo, acabar se livrando de quebra de princípios. Então, esperar com confiança em Deus é aprender a andar e viver no tempo de Deus. E aí, só para relembrar os irmãos que já sabem, nós temos um tempo, a Bíblia tem duas palavras no grego que a Bíblia usa, e uma ela usa chamada cronos, que vem para nós é mais, ao ouvir a palavra é mais familiar, porque cronos de cronômetro, cronológico, é o tempo humano, é o tempo físico que nós medimos, mas Deus ele tem um outro tempo chamado kairos. Esse tempo de Deus é um tempo perfeito, é um tempo pleno, aonde Ele atua, aonde Ele determina. Mas essas duas agendas, elas não estão tão assim fáceis da gente reconhecer quando é que elas se alinham. A gente olha e fala, meu Deus, quanto tempo se passou dessa promessa, mas para Deus está tudo certo. Para Deus está tudo no momento, para Deus está tudo no relógio. Por isso que às vezes a gente acha que está demorando demais, às vezes a gente acha que está atrasando demais, ou às vezes a gente acha que está acelerado demais. Por incrível que pareça, mas tem casos em que a gente fala, não, mas está muito cedo. Uma oportunidade se abre, alguma situação aparece para você, você fala, não, mas não dá ainda. Mas no tempo de Deus muitas vezes está tudo certo. Então você precisa tanto confiar quando as coisas demoram, e talvez essa é a maior parte da vida dos crentes, é que a gente acha que está demorando demais, mas você também precisa confiar da mesma forma quando a coisa parece que acelerou demais. Epa, mas parece que foi muito rápido. E aí você também muitas vezes não tem fé para entrar naquilo. Então, o tempo de Deus, nós precisamos aprender a andar em intimidade, e esse momento de amadurecimento é importante para compreendermos quando é que o tempo de Deus vai se alinhar com os nossos dias aqui na terra, para cumprimento de promessas. E nós vermos as coisas acontecendo no nosso meio, no nosso tempo, aqui no nosso mundo. Então, o que nós podemos fazer enquanto esperamos promessas se cumprirem? Nós precisamos criar intimidade com Deus para amadurecermos. Através da oração, através da busca diante de Deus, através daquilo que apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, nós lemos no início da reunião, lá no capítulo 4, ali mesmo, depois do versículo 4 em diante, Paulo vai falar, olha, nós precisamos apresentar diante de Deus todas as situações em oração. Nós precisamos colocar diante de Deus a nossa angústia, a nossa preocupação, os nossos desejos, os nossos sonhos, tudo em oração diante de Deus. Então isso é criar intimidade com o Senhor. A oração vai nos confortar de toda ansiedade, de toda angústia, de toda preocupação. A oração é a própria resposta que nós precisamos para aprender a esperar diante de Deus. Mas nós temos uma segunda lição, que é: o Senhor traz provisão ao que o temem. Deus é o Deus da nossa provisão. E isso é um fato na vida de Abraão, no momento em que Deus pediu para que ele levasse Isaque e apresentasse Isaque como oferta sobre o altar. E isso foi um pedido assim que deve ter angustiado Abraão de uma maneira bastante intensa, porque até então nós não temos, isso aqui é início do livro, é o início de Gênesis, é o início da Bíblia, então nós não temos relatos de Deus fazendo grandes milagres. O que Abraão teria ali, talvez um registro de Noé, alguma coisa até ali, é isso que nós temos na Bíblia. Mas Deus fala assim: Abraão, me dá teu filho, teu único filho, você vai levá-lo, você vai me apresentar, é minha oferta, eu quero ele. E Abraão então decide obedecer a Deus, pega Isaque, pega alguns servos, pega a lenha, pega o fogo, começa a caminhar, 3 dias, vão subir o monte. Lá em cima do monte, até então ninguém sabia, Abraão estava com aquilo sozinho na sua cabeça, mas estava levando o seu filho para sacrificá-lo em obediência a Deus. E lá em Gênesis 22, já no altar, já ali para matar Isaque, no versículo 12 ao 14 fala o seguinte: então lhe disse, isso é o anjo, não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos.
Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. É o Jeová Jiré aqui, quando Abraão fala dessa forma. Então imagine, ele está lá para matar Isaac, mas Deus brada do céu, o anjo do Senhor fala: não precisa, você foi aprovado. E aí ele olha, existe uma provisão, porque haveria de ter um sacrifício ali naquele altar de qualquer forma, mas Deus mesmo traz um cordeiro para providenciar o próprio sacrifício. Tudo isso tem a ver com Jesus, é uma ligação, é um simbolismo muito forte, mas pensem em Abraão como pai em toda aquela situação. Ele exclama: Deus proverá. Então, Deus provê na vida de todo mundo que teme ao Senhor. E pense nisso, no que o anjo fala: olha, eu vi que você teme a Deus. Eu vi que você teme a Deus. Então ele foi aprovado por causa do temor que ele tinha. E por ser aprovado pelo seu temor, ele foi provido por Deus. Agora, uma coisa para pensar nesse texto, de algumas passagens da vida de Abraão, a gente pensa, me fez pensar em algumas coisas. Aqui foi uma. Geralmente, nós temos um texto, geralmente quando a gente até fala sobre dízimos e ofertas, acaba se lendo ele, né? Fazei prova de mim e tal, Deus citando ali para que as pessoas fizessem prova dele na área financeira. Mas quando Deus é reconhecido como o Senhor proverá, o Deus da provisão, não era alguém fazendo uma prova com Deus, era Deus fazendo a prova com alguém. Então inverte completamente a coisa. Então, se nós queremos conhecer o Deus da grande provisão na nossa vida, então fica ligado que provavelmente é Ele que prova você e não você que prova Ele. E aqui é a realidade, né? Aqui aconteceu assim: Deus pôs Abraão à prova. Versículo 1 de Gênesis 22. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, ele disse: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Se você quer conhecer o Deus provedor na sua vida, deixa Ele testar você. E fique tranquilo, a questão é essa: a gente precisa confiar em Deus e dizer: Deus, o Senhor está me provando. E se você desconfiar que Deus está te provando, já começa a glorificar, porque significa que Ele vai trazer provisão para a sua vida. É diferente de quando você está passando perrengue por causa de uma culpa sua. É outra coisa. Mas se Deus está te provando, você vai daqui um pouquinho poder erguer seus olhos e ver a provisão vindo de um lugar que você não tinha visto antes. Talvez você vai ouvir a voz falando com você, a voz te aprovando. Então, não dá para ter medo de ser provado por Deus. A gente precisa ter medo de ficar no perrengue por causa da nossa culpa, por falha nossa, por descompromisso nosso, situações nossas. Mas, se Deus está provando você, é a chance de você ver um grande milagre acontecer na sua vida, inclusive na área financeira. Então, fica ligado nisso. Sabe, o Senhor, Ele é a fonte de toda a provisão. Pense nisso, Ele é a fonte de toda e qualquer provisão na sua vida. Seja aparente Ele colocando na tua mão ou não. Entenda que toda e qualquer oportunidade, e reconheça toda e qualquer oportunidade como vinda de Deus. Ainda que não tenha nenhum sinal miraculoso, uma luz brilhante, um anjo e uma pena caindo do céu para dizer que é Deus abrindo uma porta para você, mas entenda que Ele é o Deus de toda a provisão, Ele é a fonte de toda ela. E Deus provê quando e onde Ele quiser, porque Ele sabe o momento certo e Ele sabe o lugar certo para prover a sua vida. Sabe, você consegue notar a provisão de Deus na sua vida? Isso é importante. Nós precisamos aprender a sempre olhar e verificar Deus provendo a nossa vida em todas as situações. Imagine ou tenta se lembrar alguma vez que parecia que não tinha saída, que parecia que a coisa realmente ia estar muito ruim, mas alguma coisa aconteceu que deu alívio para você, ou proveu exatamente o que você precisava. Apareceu
o recurso, ou sei lá, qualquer coisa, daquilo que você necessitava, chegou nas suas mãos. A fonte dessa provisão foi Deus na sua vida. Talvez no momento, você nem lembrou disso, mas foi Ele. Ah, mas eu não servi a Deus, mas foi Ele. Porque Ele cuida de você desde quando você nasceu. Porque Deus está de olho em você e Ele escreveu sobre você até antes de você nascer. Então é Ele o Deus de toda a sua provisão. Deuteronômio 29, versículo 5, nos faz lembrar algo importante. Ele dizendo: 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Foram 40 anos de peregrinação no deserto, não tinha uma lojinha Estúdio Z, Estúdio A, tecelagem avenida, para o pessoal comprar sandalinha. Não tinha isso. A sandália que saiu do Egito, irmãos, eles peregrinaram por 40 anos. Não tinha nem um preguinho, aquele que você coloca na havaiana para dar uma segurada. Não, simplesmente não envelheceram as coisas. Se é assim que Deus vai prover, que seja. É uma forma miraculosa, não tem problema. Deus pode prover de toda e qualquer forma, em qualquer situação, quando Ele quiser. Deus não muda. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo. Então Deus ainda é o Deus da provisão sobre todos aqueles que creem. Ele continua cuidando de nós, amém? Terceira lição: o Senhor recompensa a nossa obediência. Deus traz uma recompensa para todo mundo que obedece a Ele, que o serve, que o teme. Há inúmeras recompensas para nós, seus filhos, seja na terra ou seja para a eternidade, nos novos céus e nova terra. Tudo aquilo que Deus tem reservado para nós, de mais especial, principalmente está reservado lá no reino. Mas hoje e agora, Deus quer prover também a sua vida aqui nesse lugar onde você está. Sabe, aqui em Gênesis 22, versículo 15 ao 18, nessa passagem ali ainda, onde Abraão estava em cima do monte com Isaac, diz o seguinte: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deus é bem claro: Abraão, tua recompensa é grande porque você é obediente. As famílias serão abençoadas por você. A tua descendência será tão numerosa. E aí ele vai dizer, né? Fala, olha, imagina isso. Há uma outra passagem onde Deus chama e convida Abraão: Abraão, sai da tua tenda, dá uma olhada. Você consegue contar as estrelas? Não dá, né? Então, tua descendência vai ser assim. Mas Deus ratifica isso, né? Deus confirma isso, Deus torna isso audível, uma promessa, um juramento. E Deus não pode mentir. E Deus não mente, e Deus não falha, e Deus não deixa de cumprir aquilo que Ele disse que faria. Então, Deus traz uma recompensa para todo o obediente. Quando esse anjo fala pela segunda vez, ele está trazendo a aprovação. Abraão, você foi aprovado. Por você amar a Deus, por você obedecer, por você temer a Deus, você foi aprovado, e a tua recompensa é essa. Sabe, Provérbios 22, 4 pode falar para nós um pouquinho de algumas recompensas, por exemplo, na terra. Como eu disse, Deus tem recompensas na terra e para a eternidade. A maioria está na eternidade, as melhores principalmente. Mas agora também há coisas que o Senhor quer nos recompensar. Provérbios 22, 4: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Então, há galardão, há recompensa para aqueles que temem o nome do Senhor, para aqueles que, aqui ele fala assim, o galardão da humildade, aqueles que, não que se autodesprezam, humildade ou humilhação não tem nada a ver com isso. Humildade ou humilhação aqui é: eu reconheço que meu Deus é o Deus de toda a minha provisão, que é Ele
que se não fosse Ele, não seria nada nessa terra, que se não fosse por Ele, e que todas as coisas que eu tenho, ou que eu venho a ter, ou que eu fiz, ou que eu faço, são por causa dEle. Isso é a humildade que Deus está procurando. A humildade, às vezes, de deixar tudo, então, se Ele pedir, ou de continuar, ou começar uma outra coisa, ou ir para algum lugar, ou falar com uma pessoa, porque Ele mandou. Enquanto estamos debaixo de obediência, nós podemos ter completa convicção de que teremos recompensa da parte de Deus. E aí a recompensa, Ele nos manda como Ele quiser, do jeito que Ele quiser, quando Ele quiser, na onde Ele quiser. Agora, 1 Coríntios, nessa carta, Paulo vai falar o seguinte, no capítulo 3, versículo 13 e 14: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Aqui já é um texto que fala de recompensas futuras, no reino que está por vir. Esse galardão, o dia do Senhor vai demonstrar quais obras nossas foram importantes, quais obras nossas foram aprovadas e quais delas merecem recebimento de galardão. E aqui a gente tem uma chave importante. A obra que Deus procura em nós não tem a ver com quantidade de obras, tem a ver com a qualidade das obras que nós fizemos. Porque Deus está preocupado com a qualidade das suas obras, não com a quantidade daquilo que você fez na terra. E é isso que importa. Paulo aqui ele descreve muito bem, ele fala assim, olha, existem coisas como madeira, feno e palha, mas essas coisas todas são queimadas pelo fogo. Agora, faça uma medida na sua cabeça, quanto que é 1 quilo de palha? É 1 quilo, né? Obviamente. 1 quilo de palha é 1 quilo de palha, mas 1 quilo de ouro é o quê? Também é 1 quilo de ouro. Agora, em volume, o que ocuparia mais espaço dentro da tua casa, 1 quilo de ouro ou 1 quilo de palha? 1 quilo de palha, porque o volume daquilo seria muito maior. Agora, o qual seria mais precioso? O ouro continua sendo muito mais precioso. Não é o tamanho, é a qualidade. Então Deus não está preocupado com o tamanho das nossas obras, quantidade delas, mas Deus está preocupado com qualidade. Deus está preocupado em ver aquilo que está dentro do nosso coração, a autenticidade, a integridade daquilo que nós fizemos para Ele, ou por Ele, ou por causa dEle. Então, tudo aquilo que nós receberemos de galardão, seja nessa vida, seja na vida por vir, tem a ver com a qualidade das nossas obras e não a quantidade delas. Você sabe que Abraão, não tem tantas passagens na vida de Abraão, na demonstração da fé. Tudo bem, ele saiu da cidade dele, de uma terra, saiu caminhando. Ele tem um momento de sacrificar Isaac, que é realmente muito tenso, esse momento. Mas não existem tantos milagres assim. Ele não peregrinou no deserto por 40 anos, comendo um negócio que caía do céu. Sabe, foram algumas passagens na vida dele. Mas nós entendemos que o que ele fez foi tão profundo, foi tão precioso, foi tão incrível, que irmãos, a questão é, como eu disse, até Abraão ninguém tinha ouvido falar nem sobre ressurreição, mas aquele homem conseguiu crer acima de todo e qualquer testemunho, de qualquer possibilidade, ele estava crendo em Deus. Aquilo foi algo muito profundo, foi um ato, mas foi tão valioso, foi tão precioso. É por isso que até hoje, quando falamos de religiões no mundo, né, as religiões, as maiores, todas elas ainda vão ter na raiz Abraão como seu patriarca. Seja o cristianismo ou o islamismo, eles vão chegar em Abraão como seu patriarca. Mas temos uma quarta lição: Deus nunca se esquece de você. Essa lição também é bastante importante, que nós podemos lembrar todos os dias. Deus não se esquece de você. Não importa se o tempo está passando e não vem uma nova voz, e não vem um novo anjo visitar, não vem uma nova palavra, não vem uma nova confirmação, não tem nada acontecendo de novo, mas Deus não se esquece de você. Mas eu não quero nem falar de Abraão com respeito a Isaac, eu quero falar do outro filho de Ismael. Ismael, ele nasce porque Sara, ela ficou preocupada, o tempo estava passando, ela já era uma senhora de bastante idade. E é interessante, aqui eu chamo outra atenção na vida de Abraão, na história dele, de algo bastante miraculoso. Não vou ler a passagem, mas Abraão foi morar num lugar, e ele, com muito medo dos homens, e principalmente o rei daquele lugar, querer tomar a sua esposa, eles falam assim: não, vamos falar que você não é minha esposa, você é minha irmã. E tinha um fundo de verdade nisso, por causa dos parentescos e tal.
Tinha um fundo disso, de parentesco. Mas eles falam aquilo por quê? Para não matarem ele como marido e tomarem a mulher. Agora, irmão, pensa bem. Quem que ia querer uma senhorinha de 90 anos? Quem que ia querer matar um homem por causa de uma senhorinha de 90 anos para tomar a esposa do cara? Tinha algum mistério nisso, não tinha? Para Sara ser tão bonita assim, perto dos 90, a ponto de realmente quererem tomar ela de Abraão, porque fizeram isso, pensaram nisso, e trouxe o maior problema para aquela cidade. Deus estava de alguma forma, sem nenhum kit cosmético, sem nenhum detox, sem nenhuma injeçãozinha milagrosa. Agora o pessoal anda aplicando umas injeções, botox, né? Não sei mais o que tem aí, tem um monte de injeção. Enfim, sem nenhum procedimentozinho, a não ser aquilo que talvez tinha na natureza da época, né? Não vamos dizer que não, elas não faziam, porque faziam. Só aquilo, não, aquilo não bastaria, irmão. Não bastaria. Deus tinha feito alguma coisa com aquela mulher, que ela ainda era linda e bela, a ponto dos homens quererem matar o Abraão nessa situação. Porém, a nossa linda e bela Sara estava muito preocupada, porque ela pensou assim, puxa, mas a idade, eu estou na idade. Já cessou o costume das mulheres. Não veio filho, o que eu vou fazer? Abraão, vamos fazer o seguinte, tem a serva, Agar, você deita com ela, ela é minha serva, é de casa, é filho dela, é filho meu, é filho nosso, é promessa, vamos ajudar Deus. Irmão, não ajuda Deus. Se ajudar, atrapalha. Essa é uma situação bastante específica. Quem ajuda a Deus acaba atrapalhando a situação. Faça como Davi, deixa Deus que ele faz o negócio, né? Como ele planeja. Se Deus manda você fazer, aí você faz e obedece. Mas não faz um negócio da sua cabeça para tentar ajudar Deus no processo do tempo, que não dá certo. Sara não sabia disso, foi ajudar, nasce Ismael, filho de Agar. Bom, passa-se os anos, Ismael mais velho que Isaac, chegou o tempo de Isaac, nasceu. Isaac nasceu e aí eles vão celebrar esse nascimento de Isaac. E acontece nessa situação algo estranho, que desagrada a Sara e eles vão mandar embora Agar e Ismael. Gênesis 21, versículo 9 ao 13, fala o seguinte: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Realmente o coração do pai ficou pesado. Fala, puxa, eu não posso mandá-la embora para o deserto, sozinho. O menino era um adolescente. Mas Deus fala, não, pode enviar, eu vou cuidar deles. E Deus cuida, porque nem de Ismael Deus esqueceu, e Deus cuidou deles. Agar e Ismael vão para o deserto, ela acha que vai morrer lá, mas Deus mesmo aparece e fala com ela, não, eu vou cuidar de vocês. Sabe, irmão, por mais difícil que seja a vida que você esteja levando, ou a situação que você esteja passando, por pior que tenha sido, sei lá, o que aconteceu, imagine Agar nessa situação, era horrível, sem marido, sem nada, simplesmente no deserto, mas Deus estava com ela, porque Deus não se esquece, Deus nunca se esquece de ninguém. E aí, isso é bastante difícil para nós, porque por que Deus não se esquece de ninguém? Porque Deus não deixou ninguém desamparado? Porque Ele nos ama de uma maneira tão incondicional que humanamente é impossível a gente entender isso. Deus nos ama de uma forma tão profunda que para nós mesmos é complicado, nossa mente não alcança esse amor de Deus tão profundo. A gente tenta aprender com o Espírito que Ele nos deu a amar dessa forma, mas a gente não alcança nem para entender muito bem. Então Ele nos ama tanto que Ele entrega Jesus lá na cruz por nós, Ele envia seu Espírito para habitar em nós. Esse é o tamanho do amor de Deus. Efésios 2, versículo 4 a 6 fala o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo
Jesus. Cristo Jesus veio, sofreu pelo nosso sofrimento, para que nós fôssemos libertos, sarados, curados, restaurados, abençoados. Deus não esqueceu da humanidade caída. Deus não esqueceu da sua criação que foi corrompida, corroída, danificada, estragada pelo pecado. Mas Deus proporcionou um plano desde lá do início para que nós pudéssemos ser salvos. E Ele envia Jesus justamente por isso, porque Deus não se esquece de ninguém. Deus não se esqueceu de você em nenhum momento da sua vida. Por mais que algumas vezes, algumas pessoas passaram por momentos tão difíceis que parecem que foi completamente desamparado pelo próprio Deus, mas fique tranquilo, o Senhor ainda está olhando por você, sempre olhou. Talvez você não percebeu como era o olhar dele, o quanto ele te amava, mas ele te ama tanto que ele deixou a palavra dele para confirmar isso e cada vez mais dizer isso para você. E ele deixou inclusive a própria igreja no mundo para relembrar o quanto ele ama você, o quanto ele ama a sua vida. E por fim, uma quinta lição: o Senhor sempre cumpre o que Ele promete. Na vida de Abraão, nós vemos que Deus abençoou de tal forma que nasceu Isaac, a promessa aconteceu, nem que fosse aos 100 anos, mas veio o filho. Abraão, mesmo ao levar Isaac ali sobre o altar, crendo talvez que Deus poderia ressuscitar entre os mortos, mas não foi preciso, Deus conservou Isaac, Deus trouxe uma família, Deus deu descendência. Abraão não viu toda a sua descendência, obviamente, mas ele, pela fé, ele contemplava aquilo, mas Deus foi fiel. Nós sabemos da história. Veio Isaac, veio Jacó, veio os patriarcas, veio a nação de Israel, vieram os reis, e os judeus continuam aí até hoje no mundo. Ninguém conseguiu parar essa nação, ninguém conseguiu exterminá-los, e ninguém vai conseguir exterminá-los, porque Deus cumpriu. Mas além de uma nação física e terrena, Deus cumpriu também a palavra de que também haveria uma descendência espiritual. E nós estamos aqui, Paulo ratifica isso, Tiago lá na sua epístola também vai dizer sobre como Paulo é o nosso, como Abraão é o nosso pai, é o pai de todos aqueles que creem em Deus, daqueles que são chamados pelo nome de Deus, também podem ser considerados filhos de Abraão. E isso é para dizer o seguinte: tudo que Deus também prometeu para você, Ele vai cumprir, porque Deus não pode falhar com as suas promessas. Nós temos um texto lá em Números 23:19, bastante famoso: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá? Então, cabe a nós pensarmos sobre isso, porque Deus nos faz muitas promessas, muitas vezes. Deus já fez promessas para a sua vida, no particular, porque há promessas que vêm na palavra, que estão na palavra, mas há promessas particulares, específicas. E aí eu tenho algumas perguntas para você. Será que, assim como Abraão, nós também estamos convencidos de que Deus vai fazer tudo o que Ele nos prometeu? Será que nós temos essa confiança? Será que a prova do tempo, se você está esperando muito tempo por alguma promessa se cumprir, será que essa prova do tempo está te fazendo desacreditar ou desanimar no decorrer da sua caminhada? Será que você se lembra de tudo que Deus te prometeu, das específicas, daquilo que Ele falou que faria na sua vida? Ou você já esqueceu ou desacreditou? Você crê que ainda que tudo diga não, essas promessas vão se cumprir ainda na sua vida? Ainda que não se cumpriram? Sabe, não sei se você está esperando há 25 anos por alguma promessa, mas imagine Abraão, ele estava esperando 24 anos, aí um anjo aparece e ele fala: olha, por essa mesma época, no ano que vem, você vai ter um filho. Sara, ela dá uma risada atrás da porta, porque aquele teste do tempo tinha feito ela falar: nossa, como? Já tinha entrado no grau da impossibilidade ao quadrado, alguma coisa assim. E ela dá um sorriso, e ela ri daquilo. Sabe, você ainda continua acreditando, mesmo no passar dos anos, se talvez isso está acontecendo com você? Embora possa parecer que muitas vezes, Deus está demorando, mas nós precisamos continuar crendo que Deus está no tempo dele exato, está na agenda dele certinho. Não, Ele não esqueceu, não, Ele não pulou uma página, Ele não deixou para trás.
ou alguma coisa não deixou, quebrou, não. O Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então eu queria revisar com você o último slide sobre o que nós vimos nessa noite. Lembre-se que Deus não tem pressa, Ele traz provisão para todo aquele que teme o nome dEle, Ele recompensa a nossa obediência, Ele nunca se esquece e Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete. Então lembre-se disso, Ele cumpre, Ele faz, no tempo dEle, do jeito dEle, onde, quando Ele quiser. Só que você não pode desanimar, você não pode parar, você não pode deixar isso cair por terra. Nós não podemos deixar a dúvida no nosso coração. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então nós podemos descansar nas promessas de Deus. Havia um hino bastante antigo, né? Ou há ainda um hino, ele só continua sendo antigo, né? Que fala isso, sobre descansar nos braços e nas promessas do nosso Deus. Mas eu queria, antes de orar, encerrando essa reunião, eu queria que você, nós temos aquela canção, Yuri, eu mandei, queria que você meditasse um pouco nessa letra dessa canção, e depois nós vamos orar, porque se Deus tem algo para curar na sua vida, alguma palavra que Ele te deu, que você desanimou, uma palavra que Ele te deu, que você esqueceu, que o Espírito Santo traga de volta para você essa palavra nessa noite, ou se alguma promessa que você desanimou, desacreditou pelo passar, pela prova do tempo, que ela seja reavivada no seu coração enquanto você escuta essa canção, em nome de Jesus.
Aqueles que nessa noite gostaria de uma oração nesse sentido. Você quer fé? Você sente que precisa restaurar ou renovar a sua fé, ou crer novamente numa promessa que você tinha em específico sobre a sua vida? Se você tem algo assim, vem aqui à frente, vamos orar juntos para
convida ela para a cantina que nós temos ali no fundo. Já chama ela, fala que você vai pagar 1 pastel, 2 pastéis. Pastor Edson já está pagando o pastel ali, pastor Bruno, aleluia. Então vamos ali para o fundo, vamos ter comunhão.